Vamos por partes, vamos bem do começo. Certo. O cara que nunca ouviu falar, o cara que tá te ouvindo aí, e tem muitos ouvintes aí que estão curiosos com esse assunto, o que significa a sigla JPBF? Certo. Essa sigla significa letra por letra, né? J, jovem, P, pobre, B, beta e JPBF, né? Jovem, pobre, beta e o F seria o feio. Ou seja, jovem, pobre, beta e feio. Onde é um cara fudido. Sim, digamos assim que o JPBF seja uma maneira assim mais sarcástica, mais ácida de se referir ao homem que a gente chama de homem comum. Ou seja, não é aquele homem que chama atenção por sua beleza, seu carisma ou seu poder financeiro, mas também não chega a ser um homem que está na sarjeta como um mendigo, né, um bêbado, aquela pessoa que mora na rua. Não chega a ser esse nível, mas é aquele cara que as mulheres chamam pejorativamente de comunzinho, normalzinho, certo? Ou seja, geralmente a gente pode fazer um contraponto. Geralmente quem não é considerado bonito pode ser chamado, né, de simpático, não sei o quê, mas assim, se você fosse colocar o preto no branco, a pessoa, se não for bonito, é feio, certo? Então, ou seja, o feio pra gente não é aquele feio, talvez, no sentido mais estrito da palavra, e sim aquela pessoa que chega em determinados ambientes e não chama a atenção por sua beleza. Seria isso, mais ou menos. O movimento JPBF, você considera, eu considero, né, um movimento brasileiro. Você também pensa dessa forma? Sim, eu penso porque, assim, nós temos que esclarecer, claro que esse movimento, assim como outros movimentos e outras ideias, tem origem no estrangeiro, certo? Provavelmente, eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, há também esse movimento. Eu acho que em todos os países há alguma coisa parecida, porque quem não for uma pessoa privilegiada em relação à beleza, dinheiro, status social, sempre se sente um pouco marginalizado em relação ao que as pessoas privilegiadas têm, e essas pessoas acabam naturalmente se juntando. Assim como, por exemplo, você vê pessoal de periferia, você vê ali que ele tem condições financeiras desfavoráveis e de alguma forma eles se juntam uns aos outros, porque eles têm muito em comum, certo? Mas assim, no caso, eu acho que esse movimento especificamente que você está falando se baseou naquela sigla que é bem conhecida, MGTOW, alguma coisa assim, MGOTOW, alguma coisa... a gente já falou sobre esse movimento aqui, o MGTOW. MGTOW, exatamente. Eu não sei como é a pronúncia, mas eu já ouvi também falar dele, e as ideias são basicamente essas, né? Que o homem não seja dependente, nem seja aquele típico apaixonado por uma mulher, aquele homem que busca o seu desenvolvimento, seja nas esferas financeiras, física e também profissional, né? Ele sempre buscar o crescimento, então é mais ou menos isso. No caso, você falou a palavra masculinista. Só para esclarecer, algumas mulheres, principalmente aquelas mais, digamos assim, aquelas feministas mais extremistas, usam essa palavra de forma pejorativa, né? Como se fossem aqueles homens, tipo, homens que são aqueles homens violentos, né, que até são capazes de fazer atentado, como aquele cara dos Estados Unidos, Elliot Rodgers, aquele cara que matou o pessoal, né? Eles falam de masculinismo como se fosse um movimento de ódio, né? E não é, na verdade. Não tem nada a ver, não. Isso é viagem total. Ô Luke, mas volta lá no assunto. Vamos voltar lá porque esse assunto é muito importante. Então, quer dizer o seguinte: ele é um movimento brasileiro. Isso. Ele foi idealizado por quem? Então, a pessoa, digamos assim, a entidade que cunhou esse termo e que popularizou dentro desse grupo aí que não é tão grande de pessoas no Brasil foi o pobretão de vida ruim, né? Ou também chamado de pobreta, que era uma pessoa que nunca se descobriu a verdadeira identidade dele, apesar de terem várias teorias, várias pessoas que diziam que haviam descoberto, onde ele tinha um blog, né, que era o Vida Ruim de Pobre, onde ele se denominava o tal pobre de vida ruim, né? Aí o que aconteceu? Esse blog infelizmente fechou, que foi em setembro de 2016, mas hoje em dia
não sei quem foi, mas provavelmente foi algum fã e criou um memorial desse blog, que o endereço dele é o vidaruindepobre.com, onde conta lá, onde tem lá todos os posts desse blog que já fechou desde 2016, para quem quiser conhecer. Ô Luke, vamos por parte, porque esse assunto é muito interessante. É o seguinte, eu quero entender uma coisa. Certo. Bem do básico mesmo. Quais são as diretrizes do movimento JPBF? As diretrizes, o básico, os pilares. Certo, assim, na verdade não tem bem, digamos assim, uma bíblia ou uma regra escrita, alguma coisa assim. É basicamente isso que eu disse a você, é o homem não ser um homem sentimental e que acredita naquele amor romântico que a gente vê muito em músicas, em filmes e em novelas, essa coisa toda, e buscar o seu desenvolvimento em todas as esferas que são pertinentes. Ou seja, se você for ver uma pessoa, se ela buscar apenas o desenvolvimento financeiro e esquecer, por exemplo, o desenvolvimento físico, ela pode estar predisposta a ter um problema de saúde e não vai adiantar todo o dinheiro que ela tem. Assim como uma pessoa que se entope de suplementos, vai na academia várias horas por dia e não busca o seu desenvolvimento financeiro. Mas eu não concordo com você, Lucas. Você vai me perdoar, eu não concordo com você. Porque quando você lê aonde o Pobretão institui o JPBF, ele deixa como metas bem declaradas o seguinte, que a meta do JPBF é viver uma vida frugal, ou seja, juntando o máximo de dinheiro possível, para enriquecer e dar a volta por cima, o que ele chama de vingança tardia dos betas. Ele usa esse termo, ele cunha esse termo. E ele fala que é a vingança tardia. Então, eu adorava nesse ponto eu não... esses exageros do Pobretão, cara. Nesse ponto eu não concordo com você, porque não, mas a meta é essa, tá, tanto é que a gente vai... Eu vou falar sobre isso no futuro. Sim. Você disse... Sim. Você escreveu uma vez que Sim. a maioria dos JPBF já não eram mais pobres. Porque graças ao Pobretão, pegaram as dicas dele de investimento e já não são mais pobres. Eu falei isso? Você escreveu isso, porque eu lembro de que você falou disso. Que a maioria da confraria JPBF já não é mais pobre, porque já enriquece, já juntou dinheiro suficiente para viver uma vida decente. Assim, francamente eu posso ter dito alguma coisa assim, sendo que francamente, eu vou dizer a você, eu não lembro de ter dito exatamente essas palavras. Talvez tenha sido outra pessoa, mas assim, o que eu quero dizer a você você falou, né, dessa coisa da vingança tardia, de uma vida frugal, mas é exatamente isso. Se você for ver, o objetivo disso aí, no fim das contas, você tem que olhar o quê? O fim e o meio. Você falou aí de ser frugal, não sei o que e tal, é o meio. Para quê? Para você ter o desenvolvimento financeiro a ponto de não depender dos trabalhos em empresas privadas que existem por aí, certo? Ou seja, o Pobretão, uma das grandes raivas do Pobretão era o pessoal que vivia um modo de vida chamado Carpe Diem, aquele famoso ditado, ou seja, aproveite o dia, ou seja, pessoas que gastam mais do que têm, vivem em festas, vivem se endividando, e ele pregava justamente você guardar grande parte do seu dinheiro, que ele chamava de aporte, para que você um dia não ficasse tão dependente desses empregos horríveis que a gente tem aqui no Brasil, né? Que, assim, o modo de vida que a gente tem aqui em questão de emprego, principalmente em empresas privadas, é horrível, e ele sempre reclamava disso. Ô, Luke, vamos lá. Com a questão do seguinte: viver uma vida frugal, como é que você enxerga o jovem JPBF, por exemplo, ele foca em viver uma vida frugal? O que você tem para dizer sobre isso? Como é que é? Passar fome, por exemplo? O que é? Não, assim, o que eu enxergo é isso. Se você olhar, ele tem razão, pelo menos num ponto, porque é o seguinte, veja, por exemplo, né, toda pessoa trabalha tal, mas precisa de um momento de diversão, certo? Ou seja, o que é que o Pobretão pregava? Que essa diversão que todas as pessoas, independentemente do tipo de trabalho, do tipo de personalidade, tem que ter, todo mundo tem que ter um momento de diversão e relaxamento, fossem coisas mais baratas, que podem divertir igualmente a coisas mais caras. Por exemplo, uma pessoa que tem muita condição, o que é que ele muitas vezes faz no fim de semana, que é o período assim que é mais normal de você procurar alguma diversão? Ele pode, por exemplo, ir para um show caro,
exclusivo, por exemplo, dentro do próprio show car, uma exclusividade ainda maior, que seria o camarote. Ele pode ir para viagens, tanto nacionais como internacionais. Essa pessoa pode, por exemplo, chamar a sua namorada, ou enfim, a pessoa que está no relacionamento, para um motel caro, né, com um jantar caro, essa coisa toda. Enquanto o pobretão, ele pregava hábitos mais simples, ou seja, a mesma pessoa, para ter a mesma diversão, poderia, ao invés de ir num lugar badalado e caro, ir num bar mais simples. Ora, se você, como o caso dele, que ele mesmo falava que ele gostava muito de álcool, se você quer apenas tomar um álcool para fugir um pouco da realidade, ele ia num bar barato, que ele chamava de bar do amigo dele, né? Você pode, por exemplo, ficar em casa, ler um livro, jogar um game, um videogame, você pode assistir um filme, ou seja, tudo isso, se você for ver, tem um custo baixíssimo e acaba que você, em vez de desperdiçar, entre aspas, ou gastar muito do seu dinheiro em coisas muito caras, você termina se divertindo dentro da sua possibilidade e poupando dinheiro, que era o grande objetivo dele. Mas não passar necessidade, isso não? Não. Assim, claro que tem alguns dos comentaristas que eram famosos no blog. Eu lembro uma discussão que ficou muito famosa, virou até... Eu lembro que tinha uns caras do JPBF que estavam com as ideias de mijar na garrafa para economizar água, para não ter que dar descarga. Eu lembro disso certinho. Não, assim, uma das discussões mais épicas foi de um famoso comentarista do blog do Pobretão e muito querido também, que era chamado Zé Mobral. Sim, nós fizemos um programa sobre ele, viu? Era economizar até no papel higiênico. Ele disse, em vez de defecar, né, digamos, fazer cocô, em casa você faz na empresa, porque o papel higiênico que você vai gastar é da empresa. Você recarrega o celular na empresa, você rouba o papel higiênico, enfim. Era assim, até para fazer uma necessidade fisiológica, ele arrumava um jeito de economizar, mas isso aí é um caso extremo, né? E até eu não concordo, porque assim, mesmo se você, claro que você vai economizar um pouco de energia ao recarregar o celular na empresa, ao fazer cocô na empresa, isso não vai tornar ninguém rico, né? Assim, isso é migalha, isso são centavos. Então, muitas vezes eu achava que isso era uma espécie de humor para esparecer, né? Já que as situações contadas que eram reais eram bem tristes. Inclusive, a gente fez um programa especial, 2 programas especiais.